Teoria da droga que dá muito efeito colateral, né? O que é o teorema de decifragem, de como avaliar esse bando de bicho descabidamente acrobático, né? Perante o que de fato são efeitos colaterais e quem geneticamente, radicalmente, né? Perante o que é a genética corrente naturalizada, ainda que aqui justifique temporalidade, né? Hibridista, tem-se essa, né? Dicotomizável, elementar próprio. A dicotomizável, qualquer coisa assim, né? Colocando aqui as questões do que vir a quem justificar perda total, seguro total. Inclinei aqui a barriga, fez as placas na bunda, entre uns furos, entre a incongruência corporal que se tornou, olhando aqui meus vídeos de fases hipertróficas, que eu já questionava muita coisa. Não significa que eu não estava, né, aflita com muita coisa, mas olhando no canal, né, o que era em 2018, o que eu já avaliava como pontos tais, né, mas vale dizer que aqui dentro da cidade, o que foi, né, ao longo do tempo, olhar o sofrimento dos calcanhares, eu dou uma pancada no joelho aqui, não sei que meu joelho aqui agora esquerdo não sai do lugar, ou enquanto a menina estava aqui mais cedo. O que foi justificar essa quantidade de carga, né? Quebrando aos pedaços, dores específicas, dores proximais, quando atingir um ombro, falta de dormir, procurar mercado de trabalho e suportar cargas que eu não podia mais largar assim, tinha que cumprir com carga horária, né? Até submetendo a fazer a música, me sentindo, né, exercícios muito pesados, mesmo de peso corporal. Né, o que foi num dado momento, né, um dedo mole, virar, né, engessar aqui, a dor proximal ao ombro, né, o que foi tirar o que foi o canal, né, precisar de fazer canal no dente, e todas essas avaliações tais, o que era sistema de mordida, um sistema degenerativo sobre impulsionar as denominadas zonas de reserva, né, o que é memória e falha muscular, né. O que dizer que ao longo da idade ou da expectativa calculada, alguma coisa assim assado degenera, né? O que entre proliferação celular, recuperação, olhar o que foram acelerações várias, né? O que era o histórico que eu coloquei como doenças infantis, e superar isso daí entre alimentação, entre estresse absurdamente acelerado, não percebido, como descabido, né? Entre olhar, nossa, não deu tempo para comer, não deu tempo para tomar água, como pode, não parou de falar um segundo, tirou nem a bolsa das costas, né? Mas o que virou num dado momento entre gripes, né? Falando que foram, que são coisas estéticas, né? Nasceu um pelo ali, não nasceu um pelo aqui, né? As inflamações compensatórias, o que vomitava, dissipar para as extremidades, né? Botar o mega ré, puxar entre uma coisa e outra, todas ao mesmo tempo, não necessariamente, né? Garganta, ouvido, condição respiratória, né? Que vai indo, né? Cardíaca que vai indo, hormonal aqui em decifre, né? O que é necessidade ao apontar causa e efeito fecundativo, né? O joelho, isso tudo, e chegar aqui num dado momento, que são calores e condições assim absurdas perante esse estado de efervescência lipotrópica, ou celular, né? Catabolismo. Não. 205? Não, 8. É 8. 8. Obrigada. De nada. Porque a cintura, né? O barril de drogado ou de, né, beber no cálice, né? Que fica essa pressão aqui, ainda que se escolha a roupa, ou ficar em pé, ou muito ficar em pé, a relação do quadril, da lombar e essa compensação de tentar equilibrar a rotação, o manejo, esticar um cotovelo, quer dizer, né, como o braço aguentou ao longo do tempo, com esse desalinhamento que foi se tornando cada vez maior e percebendo um desvio de septo, a diferença maior
leporinamento, né? Que é o tamanho, a quantidade de esforço físico que faz o rosto virar um lixo absoluto, procurando temperaturas melhores dentro do ventilador, quando não quebrava, quando não estourava, quando fizeram aclimatações descabidas, e a maioria uma lareira do inferno, e, né, estar em atividade, tomar mais banho, buscar compensações, né, na região como um todo. O que é avaliar a condição das mãos, ou ainda que já era isso ou aquilo, os pés, né? E o que virou, que cu que aguenta, né? A pressão na barriga, o sentar, a hiperextensão, os distratos totais de você falar o que é um cozinho, né? Pelezinha, o que vira para dentro, para fora, de fato você vê uma bolinhazinha, ainda que não seja muito. O que é o corpo? Esses descabimentos alimentares, essas necessidades de compensações, as perdas não compensadas, né? O que é uma condição não cancerígena, né? São essas bicheiras que eu arrumei aqui, né? Esses furúnculos tenebrosos, essa tentativa com esse monte de remédio tenebroso, né? Como é que é? Cefalexina e muitas coisas, né? Esses remédios para coluna, para gripe, esses descabimentos todos. O que é a condição visual ter se tornado tenebrosa, ainda, né? As condições dentárias e aquilo que a gente acha que não tem muita explicação, não tem muito estudo, não tem aqui subsistência, né? Condição cerebral, causa e efeito de corpo para cabeça, né? Todas essas condições, e quando isso vira, né? O limite do quadril, da coluna, do pé, de tudo muito difícil. Essa região toda aqui, nossa, e a dor de machucar próximo à cabeça, que coisa enlouquecedora. Descalibrar, né? Eu não sou a seringueira de ficar injetando um monte de trem cheio de líquido dentro de mim. Então, entre a parestesia, tentar tirar a água do dreno da cirurgia aqui, né? Que parece que eu fiz uma reversa, né? Parestesia, que parece que eu tive um choque na cabeça inteira. Né, uma seringa lotada com um trem verde lá, começou a aplicar aquilo, já me virou uma cachoeira de cima para baixo, né? Como que o meu calibre corporal justificava muito cuidado. Inclusive no dentista, o que é anestesia, o que é trem desmontado dentro da minha boca. Você pagar qualquer preço, existe o tal que a fila tem que andar, né? Muito descuido de muita coisa. Ainda que eu achasse que eu tivesse encontrado muita gente boa pelo caminho, né? Então, entre as coisas que viram, né, esses tratamentos que viram compensatórios, enfim, um laser ali. Quer que abra garagem, alguma coisa? Não, né? Não, as crianças ficam fazer. Rosto, pescoço, assim, minhas estrias tudo machucadas, assim, nas laterais, fundo, sabe? Em um estado de paralisia constante. Tá muito flácido para quem tá usando tudo isso, ainda que eu não tô sob pressão de placa, sabe? E essas pressões e essas ameaças todas trouxeram, né? O que é mais ou menos estar amenizando? Retornar na academia é indiferente quando a pessoa não significa. O que é estar perto de um bando de monstros o tempo todo, né? E na boca da galera que gosta de uma festa, né? O que é o cabelo que fica da cabeça? Ainda tem cabelo na cabeça, ele parece estar carequinha atrás, ou não necessariamente. O que é o colateral de decifrar no meio da galera, né? O que é até que ponto você vê lixo e dizer que você tem que perder a sua imagem e se tornar lixo, né? Refletir lixo, reagir a lixo, né? E se crescesse o cabelo da sua sobrancelha, se você ficasse mais preta, se você branca, fosse ser camuflada de branco e você preto, que não clareia, né? Condições que no mínimo ficam assim, que é onde tiram alguns descabimentos, né? Independente de qualquer coisa, poderia ter sobrancelha sem pelo, qualquer coisa, né? O que a sobrancelha, uma boa sobrancelha faz? Quanto custa uma cara reformada hoje? Os caras de pau de segura total e perda total, onde a coisa acontece?
O que foi essa situação? Eu tô tomando vitamina C, o bichinho tá normal, né? O que são condições tais, né? O que deve ser atribuído como funções diárias que não devam se atrapalhar, nem induzir que seja distorcido, né? Entre quem atribui necessidades heterotrofíveis como heterossexuais. Caso homossexuais, né? Nem de 4 e heterossexuais quando bípedes, né? O que é essa porra no meu dedo? O que foi aqui? Eu fiquei com o dedo com pus desse tamanho. Inflamações por obra, já né, descabido. Hotel Marlinha Azul, boa noite. Temos sim, tá R$400. R$350? Quem? Mas você falou com quem? Oi? Como? Mas você conversou com alguém? Aqui não. Mas quem trabalha em todo horário sou eu, Janaína. Esse horário agora desde 15h30 até amanhã, 7h30 da manhã, é só eu. Eu, hein? Não, porque o valor hoje ele está estipulado de acordo com frutos do mar. Ele chegou a reduzir, ele começou com 450. Infelizmente não inclui o café da manhã, entendeu? Tudo que ele promete de estacionamento, quarto com varanda, ar-condicionado, TV, frigobar, sauna, piscina. Oi? Tá, pode ser. Não, ainda não. No caso, eu não sei registrar isso aqui. Você não consegue registrar aí, não? Reserva assim. Tá, no caso você vem daqui a pouquinho. Tá, qual que é seu nome? Rosana? Casal, né? Tá bom, querida, aguardo. Obrigada a você, tchau. Pauseiro de toda espécie, inclusive. Que é uma coisa muito descabida. Tudo quanto é jeito. Eles inventam mesmo, alguém pode estar ligando, isso aqui. Lá conversei com alguém agora, não sei. Porque temos ainda a questão de terem, né? Mas a dona não tá aqui, a dona patroa não tá aqui, o outro tá lá em cima, o telefone tá comigo. E a outra costuma, em momentos, estar com o telefone em casa, utilizando também, mas hoje, penso que não. Trabalhando agora e por 450, não é ela, não é mesmo. Então, quer dizer, o que é o que, quem tá usando o que, vendo o que, chegar no destino tá bom. São um povo, nossa, Deus me livre.